Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Finalmente está chegando a hora do jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores e o Boletim Colorado chega à sua 14ª edição, projetando o duelo entre Internacional e Fluminense no estádio do Maracanã. Os primeiros 90 minutos de luta por uma vaga na final da Libertadores estão previstos para as 21h30 da quarta-feira, dia 27 de setembro. Não existem mais ingressos à venda para a maior e melhor torcida do Rio Grande. Todos os 4.000 ingressos disponibilizados para colorados e coloradas foram esgotados e a expectativa é também de casa cheia por parte da torcida do Fluminense. Antes do jogo, a torcida do Internacional poderá se concentrar na Praça Almirante Júlio de Noronha. O ponto final do Leme, no final da Avenida Atlântica, das 15 às 18 horas, receberá, portanto, a concentração da torcida do Internacional, ponto de encontro para o jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. O clube, inclusive, conta com um parceiro que realizará o serviço de deslocamento ida e volta da Praça Almirante Júlio de Noronha para o Maracanã e volta até a praça. Informações sobre isso nas redes sociais do Inter e também no site do Inter para garantir a maior segurança possível. O trajeto será feito com escolta da Polícia Militar, enfim, garantindo toda a segurança dos torcedores do Internacional que apoiarão o Clube do Povo diante do Fluminense. Os 90 minutos de volta entre Colorado e Tricolor das Laranjeiras estão previstos para o dia 4 de outubro, próxima quarta-feira da próxima semana, também às 9h30 no Beira-Rio. Quem avançar do confronto enfrentará na final ou Palmeiras ou Boca Juniors. E vale lembrar que a Conmebol Libertadores não conta com saldo qualificado por gols marcados fora de casa. Ou seja, caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga na final seguirá para os pênaltis. Quem levar a melhor no saldo normal, caso tenha um vencedor, fica com a vaga na grande decisão. Campeão da Libertadores em 2006 e 2010, o Inter busca o tricampeonato da América e para isso vem de uma campanha muito consistente. Na fase de grupos, o Colorado liderou a chave B, que terminou como invicto. O único time brasileiro que não perdeu nos quadrangulares. Internacional empatou com o Nacional as duas partidas, no Beira-Rio por 2-2 e no Uruguai por 1-1, e também ficou no empate de 1-1 com o Deportivo Independente Medellín na Colômbia. Além disso, no Beira-Rio, na última rodada da fase de grupos do Grupo B, o Inter bateu o Independente Medellín por 3-0 e também havia vencido o Metropolitanos da Venezuela no Beira-Rio por 1-0 e fora de casa na Venezuela por 2-1. Nas oitavas de final, já sob o comando de Eduardo Cudê, o Colorado superou o River Plate. Tropeço de 2-1 no jogo de ida, disputado no Monumental de Nunes, no estádio Mas Monumental, e na volta, no Beira-Rio, nova vitória de 2-1 e classificação nos pênaltis. Por fim, na fase de quartas de final, vitórias sobre o Bolívar, vitórias no plural, porque o Inter vence na altitude de La Paz por 1-0, a primeira vitória da história do Internacional na altitude de La Paz, por 1-0, e depois no jogo de volta, no Beira-Rio, vitória de 2-0, todos os gols do confronto marcados pelo centroavante Ener Valencia. Já o Fluminense avançou na liderança da chave do River Plate. O Fluminense estava em grupo que tinha, além dos argentinos, o The Strongest da Bolívia e também a equipe do Sporting Cristal do Peru. Nas oitavas de final, o time de Fernando Diniz eliminou o Argentino Júnior, empate de 1-1 no jogo de ida na Argentina, em La Paternal, no estádio Diego Armando Maradona, e a volta ocorreu no Maracanã, vencida por 2-0 pelo Fluminense, que nas quartas despachou o Olímpia, venceu por 2-0 no Rio e por 3-1, jogo que teve boa parte do segundo tempo com um jogador a mais. Vitória de 3-1 em Assunção, no Paraguai. Entre as duas partidas contra o Fluminense, o Colorado ainda tem um confronto de Brasileirão pela frente. O Internacional enfrenta no sábado, dia 30 de setembro, no Beira-Rio, a partir das 9 horas, o Atlético Mineiro. E para essa partida, o check-in já está aberto, inclusive para sócios e sócias do Internacional. Associados do clube têm direito a um ingresso gratuito para acompanhante. A promoção vale para locatários de cadeiras, para sócios e sócias de modalidades que precisam comprar ingresso e também para associados e associadas de modalidades que fazem check-in, à exceção do Coloradinho. No caso do sócio compra ingresso, eles precisam, o sócio, comprar o seu e depois tem direito a uma isenção, a um ingresso gratuito para acompanhante, ingresso gratuito também para quem faz check-in e locatários de cadeira. Oportunidade de lotar o Beira-Rio, independente do resultado da ida no Maracanã. A gente sabe que nada estará decidido. Todo o apoio será importante na semana que antecede o jogo da volta no Gigante. E claro, um momento fundamental para a gente fazer esse abraço ao time de Eduardo Cudê será nesse confronto diante do Atlético Mineiro pela 25ª rodada do Brasileirão. Já o Celeiro de Ases tem na terça-feira, agora dia 26 de setembro, o jogo decisivo pela frente no Brasileirão Sub-17. Depois de empatar
o jogo de ida das quartas de final com São Paulo por 1-1. O Internacional visita os paulistas em Cotia, no estádio Marcelo, Portugal, em busca de uma vitória para avançar de fase. Assim como na Comebol Libertadores Profissional, o Brasileirão Sub-17 não tem saldo qualificado por gols marcados fora de casa e, portanto, novo empate leva a adesão para os pênaltis. Quem vencer no tempo normal fica com a classificação para a semifinal. O jogo de ida, encerrado com empate 1-1 no estádio do CT de Alvorada, na casa do Celeiro de Aço, contou com gol de Ricardo Matias para o Clube do Povo. Já no final de semana, o Celeiro de Aço vai a campo pelo Gauchão Sub-15. Até aqui, disputados 5 jogos, o Inter lidera o Grupo A com 13 pontos. São 4 vitórias, um empate, 21 gols marcados e somente um gol sofrido. Na última rodada, no último final de semana, o Sub-15 empatou por 1-1 com o Progresso dentro de casa e agora voltará a campo no sábado, dia 30, também como mandante. Inter em Alvorada contra o seu maior rival, Grenal Sub-15, partida adiada e válida pela segunda rodada da competição. Confronto que pode valer ao Inter a liderança isolada, já que a dupla, nesse momento, a dupla Grenal está empatada com 13 pontos, mas o Inter leva vantagem nos critérios de desempate. As gurias coloradas seguem 100% no gauchão feminino. Depois de estrear com vitória de 3-0 sobre o Brasil de Farroupilha, partida disputada no Sesc Protásio Alves e realizada no último dia 20 de setembro, feriado da Revolução Farroupilha, o Clube do Povo, no domingo passado, goleou o Elite por 9-0. A partida foi disputada em Juí, valeu pela segunda rodada estadual e presenciou uma boa atuação da equipe de Lucas Piscinato, que acaba de disputar suas 2 primeiras partidas como técnico do Inter, apesar dos desfalques de Belém Aquino, convocada para a seleção do Uruguai, e também os desfalques de Priscila, Carla, Guta e Márcia, todas convocadas pela seleção feminina sub-19, que disputou a Liga de Desenvolvimento da categoria no Uruguai e se sagrou campeã. Destaque para Priscila Prigol, que foi artilheira da competição com 6 gols marcados. No duelo contra o Elite, o Internacional abriu o placar logo aos 2 minutos. Depois jogada de Jenny pela esquerda da grande área, meio-campista fez cruzamento rasteiro e Sandoval, de primeira, finalizou com a perna direita para marcar o 1-0 das gurias coloradas. A vitória foi continuada com gols de Zarraz, também após cruzamento de Jenny Becker, mais um de Sandoval, recebendo assistência de Letícia, e outro de Isadora Arras, depois da terceira assistência da Jenny no jogo. Na reta final do primeiro tempo, o atacante Alice marcou seus 2 primeiros gols como profissional. Cria da base colorada, a atacante estava estreando como titular e marcou o primeiro aos 35 minutos, depois de uma jogada da Letícia. O segundo gol da Alice saiu aos 46 do primeiro tempo. Jogadaça da Ana Luísa pela ponta esquerda de ataque, a meio-campista disparou ainda da altura do meio de campo, invadiu a área dribles e fez o toque com desvio na zagueira para Alice. Chute forte da nossa atacante, revelação das categorias sub-17 e sub-20, a goleira até tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. O intervalo chegava com o Inter vencendo por 6-0 e 2 gols de cada uma das artilheiras, Sandoval, Isarraz e Alice. No começo do segundo tempo, a dupla Jenny e Isarraz voltou a funcionar. Pela 4ª vez no jogo, a meio-campista foi assistente. Dessa vez, Isarraz surgiu na segunda trave e de cabeça chegou ao seu hat-trick e estabeleceu o 7-0 do Clube do Povo. Por fim, 2 jogadoras desencantando com a camisa do Inter. Carla Nunes marcou o 8º aos 14 do segundo tempo. Ela, jogadora de muita tradição no futebol feminino brasileiro, recebeu assistência da Júlia Giovana, que acabara de entrar em campo para sua primeira partida com a camisa do Inter, e frente a frente com a goleira emendou bonito chute de perna canhota sem pulo para deixar o 8-0 no placar. O 9-0 foi marcado pela Sol, a atacante que disputava o segundo jogo com a camisa do Internacional. Ela também recebeu assistência da GG, a Júlia Giovana, saiu cara a cara com a goleira e finalizou no contrapé para dar números finais à partida e manter as gurias coloradas com 100% de aproveitamento no gauchão. Pela terceira rodada estadual, as gurias voltam a campo na próxima quinta-feira, dia 28, para a disputa de Clássico Grenal. A partida, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, será a última disputada pelo Inter antes da viagem para a Colômbia para a disputa da Comebol Libertadores Feminino. Na competição continental, o Inter estreia diante do Nacional do Uruguai em Cali, no dia 6 de outubro, às 5 horas de Brasília. No dia 9 de outubro, segunda rodada contra os donos da casa, o América de Cali, partida às 7h30 de Brasília. E fechando a fase de grupos, fechando o grupo D, o Inter enfrenta o Boca Juniors em Bogotá, às 7h30 do dia 12 de outubro, feriado, dia 12 de outubro, Internacional e Boca Juniors, um duelo de gigantes.
pelo fechamento do Grupo D da Comebol Libertadores Feminina. Todas as partidas serão transmitidas pela Rádio Colorado. Já o Sub-17 feminino estreou com vitória no gauchão da categoria. Na primeira rodada, as gurias enfrentariam o Guarani de Bagé, que desistiu da disputa do torneio e, portanto, o primeiro jogo disputado pelo Internacional foi contra o Futebol com Vida, e as coloradas venceram no Sesc Protásio Alves no último sábado, dia 23 de setembro, pelo placar de 4-0. Júlia Mocelin 2 vezes e Stephanie Clara marcaram os gols da vitória, que deixou o Inter na liderança da competição. As coloradas voltarão a campo no próximo sábado, dia 30, contra o Juventude Doutor Salomé Goulart. A partida acontece no estádio Sesc Protásio Alves a partir das 15 horas. Repassado o que de mais importante aconteceu na semana do Internacional, a gente abre agora no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. Antes de repassar as odds, a gente sempre lembra que elas são variáveis, ou seja, de acordo com o fluxo das apostas, o retorno em cada resultado apostado pode ser diferente. A gente sempre repassa as odds do momento da gravação do Boletim Colorado por Estrela Bet. No dia seguinte, a Internacional e Fluminense, temos o jogo de ida da outra semifinal da Comebol Libertadores, Boca Juniors e Palmeiras, em La Bombonera. O Palmeiras ainda buscando a melhor forma ofensiva desde a lesão do Dudu. O Boca, desde a eliminação, desde que eliminou o Racing nas quartas de final, tem pedalado bastante, derrapado no campeonato argentino, e por isso a aposta no empate parece ser um resultado bastante provável. A Bombonera sempre um resultado difícil, o Boca só empatou até aqui na fase de mata-matas da Comebol Libertadores. Já o Palmeiras, ele tem 2 empates e 2 vitórias, venceu os 2 jogos fora de casa, contra o Atlético Mineiro no Mineirão pelas oitavas por 1-0 e por 4-0 o Deportivo Pereira na Colômbia. Mas imagino que dessa vez não vai ter vida fácil como visitante o time do Abel Ferreira, e um empate ainda tem uma odd na Estrela Bet, nesse momento de 3.08, ou seja, um senhor de um retorno, resultado que, mesmo se a aposta não for das maiores, já garante um retorno muito interessante. Fica a dica na aposta do empate entre Palmeiras e Boca Juniors. Antes de Boca Juniors e Palmeiras, e também antes de Internacional e Fluminense, começa a fase semifinal da Comebol Sul-Americana, e a gente tem um duelo na noite de terça-feira entre 2 brasileiros, Corinthians e Fortaleza. O Fortaleza, a torcida fez o Aerolion, uma linda festa no embarque do Leão do Pici para a cidade de São Paulo. O time mobilizado, vive grande momento com o Vojvoda, é a equipe de melhor campanha no segundo turno do Brasileirão, enquanto o Corinthians está pressionado. É óbvio que o título do São Paulo na Copa do Brasil coloca ainda mais pressão sobre o time do Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que o cenário é relativamente desfavorável para os donos da casa, mas a gente também sabe que o Corinthians é muito forte na Neoquímica Arena, e por isso, mais uma vez, a minha dica seria a aposta no empate, porque de novo é um resultado com uma odd muito interessante, odd de 3.10. O Corinthians é difícil de ser batido dentro de casa, mas o Fortaleza não vai vender fácil nenhum resultado para a equipe do Vanderlei Luxemburgo, e o empate, portanto, além de provável, é um resultado que traz um retorno bastante interessante para quem fizer a aposta. Essa foi a 14ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet. Na semana que vem a gente retorna com a repercussão do jogo de ida entre Internacional e Fluminense, e também detalhes do calendário das gurias coloradas e do celeiro de asa. Eu te espero, é claro, sempre aqui no canal do Inter no YouTube.